Deus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos, meu Deus, por essa manhã, por estarmos, meu Deus, com o privilégio de podermos cultuar, meu Deus, a tua palavra. Juntos oramos, adoramos, exaltamos e também, Senhor, clamamos uma unção nova e fresca sobre nós nessa manhã. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém. É com muita satisfação que nós estamos aqui. Abra sua Bíblia, Mateus 6, versículo 33. Eu coloquei no grupo da igreja e mandei no particular, eu acho também, né? Essa palavra de hoje, que eu gostaria que, além de você estar aqui participando dessa palavra, meditasse também a parte da tarde, a parte da noite, durante a semana, né? Porque é uma palavra que eu tenho percebido nesses últimos cultos. Deus tem falado muito sobre reino e tem nos direcionado muito a essa palavra, né? Ele diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Pode assentar. Pai, nós te louvamos, meu Deus, mais uma vez por estarmos nos dando uma palavra revelada, e que assim seja, meu Deus, em nossos corações, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Graças a Deus. Vamos começar. Reino, bom, aqui está falando do reino de Deus. Se está falando de algo de Deus, ele não é visível, ele é espiritual. Concorda comigo? Ninguém consegue ver, né? Mas é algo espiritual, né? E aqui no mundo, a gente, se você for olhar, a gente vai encontrar vários reinos, né? Em muitos lugares aí tem o reino das trevas, tem o reino do testemunho de Jeová, tem o reino do Umbanda, o reino do católico, enfim, tem muito reino por aí. Mas o que disseram, o que a palavra de Deus está mostrando é que existe só dois reinos: o reino da luz e o reino das trevas. Não dá para fugir disso. Ou eu sirvo o reino da luz ou o reino das trevas. Às vezes as pessoas chegam e falam assim com a gente: mas eu sou ateu. Não existe ninguém que vai ficar no meio termo. Ou é um ou é de outro. Eu sou ateu, então você é do reino das trevas. Por quê? Porque você está obedecendo o que as trevas direciona ao quê? A adulterar a palavra de Deus. Não serviu a Deus, não é do reino da luz, né? Então, eu não acredito nisso, eu não creio desse jeito, eu gosto de viver desse jeito. É reino das trevas, irmão. O reino da luz, ele vai estar o quê? Te direcionando somente as coisas de Deus. É muito importante a gente entender de que se o reino ele é espiritual, não tem como ele não estar trabalhando dentro de nós. Se é algo espiritual que eu não posso ver, mas eu posso sentir, então é algo que está dentro de mim. Então dentro de mim hoje tem o reino de Deus ou o reino das trevas. Basta eu começar a avaliar os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha conduta, o meu dia a dia. Eu vou estar sabendo que reino está dentro de mim. Não é o que eu falo para as pessoas, é o que está dentro de mim, é o que está dentro de você. É isso que vai estar o quê? Reinando, não é? Reinando. O reino de Deus, ele quer dominar dentro de nós. Não tem como você pegar e falar assim: o reino de Deus me domina para o lado de fora. Não, o reino de Deus, se está dentro de mim, ele vai estar o que? Dominando o meu ser. E é isso que nós precisamos estarmos tendo esse tipo de entendimento. Porque a vontade de Deus é que sejamos cheios do Espírito Santo. Como que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo reinando a treva dentro dele?
reinando os pensamentos carnais dentro dele, né? Para poder cobiçar o reino de Deus, ou o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, o reino de Deus precisa estar sendo absoluto dentro de mim. Ninguém, irmão, pode dar o luxo de falar assim: não, eu faço a minha vontade. Conheço muitas pessoas que falam isso para mim. Eu fiquei aquilo me incomodando, né? Nossa, tanta gente está falando isso, eu faço só a minha vontade, eu não entendo desse jeito, eu não quero desse jeito, né? Quando a pessoa chega a falar isso, é porque ela não está com o reino de Deus dentro dela. Porque se eu tenho o reino de Deus dentro da minha vida, eu vou obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus me ensina que eu não tenho que achar nada. Pelo contrário, eu tenho que diminuir para que Deus cresça em mim. Não é? Então, quando nós colocamos o nosso eu na frente, é uma declaração tenebrosa, perigosa. Eu acho, eu penso assim, eu não acho desse jeito. Cuidado, porque se a palavra de Deus está nos direcionando para tal coisa, e se eu discordar de qualquer coisa que seja, é porque o reino das trevas vai estar o quê? Trazendo domínio sobre os meus pensamentos, sobre a minha vida, me colocando, tentando me colocar em cima do muro. Ou é de um, ou é de outro, né? Você pega Adão e Eva, quando eles foram criados, não existia trevas neles. Eles foram criados e existia o quê? A presença de Deus na vida deles, né? E quando desobedeceram, entrou o quê? As trevas. E quando entra a treva na vida do homem, começa a gerar um monte de tipo de sentimentos na vida dele. Uma das coisas são o quê? É o medo, não é? Fugir das coisas espirituais. Eu vivi muito tempo em cima desse meio termo, né? Eu quero servir a Deus, quero ser de Deus, mas não quero ser fanático, né? Porque é uma palavra que pesa muito, parece uma palavra muito forte, né? Ser fanático. Mas aí você vai vendo de que se você não abrir o coração de verdade e aquela firmeza de ser cristão, não entra. Se eu não abrir o meu coração de verdade e querer viver Cristo todo o tempo, não funciona. Então não dá para nós pensarmos que estamos dando o luxo de ficar em cima do muro. Ou eu entro de cabeça, ou as trevas vivem me convencendo de que eu não preciso buscar tanto assim, eu não preciso orar tanto assim, eu não preciso me render tanto assim, não é? E aí o reino das trevas está reinando, e eu estou jurando que eu sou do reino da luz. Eu estou falando isso para vocês do que eu vivi, do que eu vivo, né? Daquilo que eu recebi de entendimento, de ensinamento, para não cairmos nesse erro. Se eu não me diminuir, Deus não cresce. Se eu não orar, não vai funcionar, né? Se eu não abrir o meu coração de verdade e ser cristão em todos os lugares que eu estiver, não vai funcionar. Eu me conheço, irmão, você se conhece. Se nós não formos radicais, firmes, determinados ao extremo, nós vamos querer viver um pouquinho em Deus e um pouquinho na nossa vontade, nas nossas vontades carnais. Então, se eu não entrar e comprar essa briga de verdade comigo, meu irmão, não vou querer orar, eu não vou querer jejuar. Sabe o que mata a força da minha carne? É a oração e o jejum. Se eu não massacrar a minha carne, meu irmão, eu sou ser humano como vocês. Eu vou querer pecar, eu vou querer viver no pecado, e vou achar que a hora que eu quiser eu vou me arrepender e vou ser perdoado, e vou viver nesse vai e vem.
uma hora de Deus, uma hora que não é de Deus. Uma hora eu vou pecar só um pouquinho aqui e depois eu volto a ser de Deus de verdade. Nós hoje já nascemos no reino das trevas. Por quê? Somos filhos de homens pecadores, pai e mãe, né? Então hoje nós todos aqui, né, nascemos de um ato de dois pecadores. Então nós somos pecadores. Você vê hoje as crianças hoje já pequenas mostrando, né, de que o egoísmo, por exemplo, reina nelas. Egoísmo é o quê? É pecado. O egocentrismo é o quê? É pecado. O ciúme, ele é o quê? É pecado. E é o que você mais vê hoje nas crianças. Se uma mãe está ali com o seu neném, né, e aí dá o neném dela para outra pessoa, aí aquela mãe vai e pega outro neném, o que aquela criança ali já faz logo? Ela chora, por quê? Porque acha que a mãe é só dela. O bolo é só dela, não pode dividir com ninguém. Né? Então aquilo já está o quê? Operando. Então, você vai pegar um carrinho do Pedro, hein, Pedro? Não sei se era assim não, né? Mas vai pegar o carrinho de uma criança, aí vem outro menino lá e pega o carrinho. O barraco chega. E se o pai e a mãe não for convertidos, vão brigar, por quê? Porque o menino pegou o carrinho do filho dela. Sim ou não? É um balaio de gato terrível. Por quê? Porque nascemos de uma forma, em um lar pecaminoso. E se nós não trazermos o reino de Deus para dentro de nós, nós não seremos libertos. Nós vamos viver em cima de algo que o tempo inteiro é maçante. É só problema, é só contenda, tudo é briga, tudo é vaidade, tudo é arrogância, tudo é soberba, todo mundo acha que é certo, todo mundo se julga melhor do que os outros. Esse é o mundo que nós vivemos. E se nós não entendermos isso, de que o reino de Deus, ou o reino das trevas, ele não é superficial, algo de fora, ele é algo de dentro. Ele é algo de dentro. Então está dentro de nós. Só Deus sabe. Só Deus sabe, e nós também conseguimos discernir isso de acordo com as nossas vontades. Quando está um homem ou uma mulher buscando o reino de Deus, ele começa então a avaliar, a estudar a vida dele. E aí ele começa a perceber de que tem coisas mais importantes na vida dele do que a oração. Raciocina isso comigo. A partir do momento que eu penso que tem coisas carnais melhor do que orar, eu estou correndo risco. A partir do momento que eu entendo e sinto mais prazer em ler um livro mundano do que a Bíblia, eu estou correndo risco, igreja. Eu estou querendo buscar alimento em coisas que não vão ter poder para me libertar, que não vão ter poder para me preparar para ser salvo, que não tem poder para poder derramar em mim o Espírito Santo. Então hoje nós podemos presenciar várias horas dos nossos dias usufruindo de coisas improdutíveis. A partir do momento que eu senti mais prazer em estar em qualquer casa do que a casa de Deus, eu estou mal na fita. A partir do momento que eu começo a vir para o culto arrastado, começo a vir para o culto forçado, meu irmão, e sinto prazer em ir em casa de show. Eu já ouvi falar que tem crente que vai até em casa de namoro, de casal com casal, tem isso também? Tem? Eu já ouvi falar aqui no dia do casal que já vem desse negócio. Como é que chama? Muitos anos eu me falava do swing, que troca de
Olha aí, eu já vi um casal da nossa igreja indo para esse lugar. Né? Eu já ouvi falar, não sei se foi não, só ouvi falar e saí de perto. Opa, estou fora, não quero nem saber mais. Mas é possível, né, pessoas terem mais prazer em outros eventos, outras casas, do que a casa de Deus, do que usufruir das coisas de Deus. É sério, isso é possível. Então é uma guerra que a gente tem que comprar dentro de nós. Puxa vida, eu estou aqui dentro da casa de Deus, e aqui tem que ser o mais importante para mim. Isso é para todo mundo, irmão. Nossa, a hora que eu começar de madrugada a ter prazer ali de orar, a oportunidade de orar, nossa, esse momento aqui, ele tem que ser um momento prazeroso para mim, porque se não for prazeroso, né, eu estou correndo risco. Né? A partir do momento que eu fico lendo, eu tenho facilidade de ler todas as coisas, né, todas as informações, mas eu não tenho, aquilo ali não vibra dentro de mim. A hora que eu vou na palavra, eu tenho que estar desconfiado. Pode estar o reino das trevas operando aí dentro de mim, eu tenho que abrir meus olhos, né? E aí eu entro também na ceia do Senhor, meu irmão. Às vezes a gente não tem prazer de vir no culto da Santa Ceia, mas vai falar que tem um jantar na casa do irmão ou da irmã e tem aí uma ceia fantástica, maravilhosa. Meu irmão, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Hoje é a moda. Eu vou no culto, mas quem vai ter de lanche? Eu vou na célula, mas o que vai ter de lanche? Não é? São coisas que a gente precisa colocar como padrão cristão em nosso viver. Pode até ter o lanche, mas a minha preocupação, ela tem que estar dentro de mim, em querer alimentar da palavra, em querer usufruir da manifestação do Espírito Santo. É isso que nos faz sermos batizados com o Espírito Santo, igreja. É isso. Tanta coisa a gente vê, eu podia estar citando aqui o dia inteiro. Quantas pessoas hoje, elas amam mais pessoas do que a Cristo. Isso aí é um banquete para o diabo, não é? Tanto mulher quanto marido, quanto marido para a mulher, quanto os pais para os filhos, amam mais pessoas do que a Cristo, igreja. Isso é uma coisa que está muito notório, está muito visível para nós, essa idolatria diabólica, aonde o ser humano está colocando outro ser humano mais importante do que a Deus em sua vida. E depois vem falar que tem o reino de Deus dentro de si. Não tem. Porque tudo que você amar mais do que a Deus é idolatria. E os idólatras não vão herdar o reino de Deus. Dá para entender isso, igreja? Por isso não tem um meio termo. Eu sou mais ou menos convertido, eu sou mais ou menos de Deus, eu sou mais ou menos cheio do Espírito Santo. Não existe isso para todos nós. Ou é convertido ou não é convertido. Qual a satisfação que reina mais em você? No meu entendimento simples, eu preciso ter como maior satisfação na minha vida a esperança de morar no céu. Essa precisa ser a maior satisfação da minha vida, o tempo inteiro. Eu quero morar no céu. É isso que é o meu objetivo principal. Meu irmão, se sair disso, tudo virou balela na minha vida. Se eu sair dessa informação no meu viver, no meu ser, sabe o que vai acontecer? Eu vou viver como a maioria. E a maioria dos homens, hoje, vivem pensando que são garanhão. A maioria das mulheres vivem pensando só em receber elogios. Sim ou não? Esse é o mundo que a gente está vivendo. Marcos 4:1 nos fala muito bem
sobre a parábola do semeador. A gente já ouviu muito Mateus 6,33, que é buscar primeiro o reino de Deus. Essa parábola aí, você já deve ter escutado um monte de pregação, você sabe muito bem. A primeira sementinha caiu na beira do caminho, veio as aves do céu e leva embora. Meu irmão, olha a realidade do nosso viver hoje. Você escuta uma palavra aqui, de tarde não lembra dela mais. Você faz um propósito aqui, busca o reino de Deus, de tarde busca o reino da treva. É a realidade do ser humano hoje. O ser humano normal, eu preciso ser anormal, porque o normal está vivendo dessa forma, não é? Ele busca aqui, ele busca a presença de Deus, faz votos, daí a pouco está falando mentira, está falando palavrão, está falando mal das pessoas, né? Isso antes de chegar em casa. Aí você participa de um culto cheio do poder de Deus, com a palavra revelada para mudar a nossa vida, estralou o dedo, já perdeu tudo. É assim, ela cai a sementinha na beira do caminho, ela não caiu no caminho, à beira, ou seja, não caiu no meu coração. Na beira, qualquer um vem, passa e leva embora. É assim que o ser humano está fazendo com as grandezas, com as riquezas que estão recebendo de Deus, né? Deixando qualquer um roubar, levar embora, né? Não firmam, não fixa, né? E se nós não tivermos uma determinação, uma força extraordinária, isso acontece com todos nós, né? Se não houver uma regeneração, não vai existir nunca a conversão. Regeneração, irmão, é você entender: eu vivi dessa maneira errada, agora eu não vou viver. Eu entendi que eu estou todo errado, meus conceitos estão todos errados. Se eu quero morar no céu de verdade, eu caio na realidade do raciocínio da palavra pregada, trago para a minha vida, para o meu coração, e ali se inicia a conversão. Conversão, você passa a ser aquilo que você era uma coisa, você passou a ser outra coisa. É isso. A nua e crua da palavra de Deus, da nossa realidade. Tem uma outra parábola que nos fala também, né? Todo mundo já ouviu, do joio e do trigo. Como é que é? Plantaram lá o trigo, depois foram lá, tinha um joio lá no meio. Plantaram o joio também? Não? Colocaram lá, né? Escondido? Foi escondido? Foi a praga? Nasceu lá no meio, hein? Cresceu junto e parecido demais. Aí você fala: mas aqui está atrapalhando, você vai enganar a gente, vai arrancar. Não arranca não, você vai arrancar o trigo junto. Sabe o que é isso, irmão? É possível que o joio, isso acontece com o joio no nosso meio, do nosso ladinho, não é? Para mim é muito fácil detectar isso, porque, por exemplo, ovelha e lobo. A ovelha, você corrige, ela aceita. O lobo, ele roça, ele reclama, ele esbraveja, não é? E é assim a vida. Então o joio, ele cresce junto conosco. Basta a gente querer discernir: eu sou o joio, eu sou o trigo. Se eu tenho o reino de Deus, se eu busco o reino de Deus, né, eu vou ser trigo. Eu vou servir para alguma coisa. Sabe por que serve alguma coisa? Porque o joio, ele não serve para nada. Para nada. É uma palha seca. Ele não dá fruto, né? Ele não vai servir para nada.
E às vezes, irmãos, nós começamos a analisar a nossa vida, a gente entra com uma visão de entrar numa corrida, né? Eu tenho que chegar até o final, eu tenho que me esforçar para chegar até o final, e a gente entra nessa corrida. Às vezes tem momentos da vida a gente começa a ficar para trás, né? Visualize isso aí comigo, a gente começa a ficar para trás, aí você começa a acelerar. Opa, eu não posso ficar para trás. Isso é o quê? É uma luta para chegar. E ela precisa existir isso dentro de nós. Essa luta, um vacilo, perdemos a essência da presença de Deus. Não é? Hoje nós temos um livre-arbítrio de querer, não é, ser ou pertencer do reino de Deus ou do reino das trevas. Esse é o nosso livre-arbítrio, não é? Aquilo que vai dominar o nosso ser, porque reino significa domínio, não é? Aquilo que domina. Então aquilo que vai me dominar é o reino das trevas ou o reino da luz. Não quero nem saber da sua vida daqui para trás. O que me interessa é a chance que estamos tendo daqui para frente, de ficarmos constrangidos, né? De não sentirmos alegria na casa de Deus, em momentos grandes de orações, não é? Porque na verdade nós sentimos muito à vontade em coisas carnais, né? A gente ri, a gente coloca uma música mais alta, e ali parece que estamos felizes, mas acabou ali, acabou. O que vai prevalecer é o que está dentro de mim, se é o reino de Deus ou o reino da luz, ou o reino das trevas, né? Se é o reino das trevas, eu vou para casa vazio. Mas se eu tenho o reino da luz, eu vou estar sentindo feliz em qualquer lugar que eu estiver. O reino da luz me faz ter satisfação até na aflição, me faz ter esperança até na aflição. Você vê hoje pessoas ficando desesperadas por coisas que não podem ou não conseguem resolver. Mas se você raciocinar um pouquinho e invocar o reino da luz, ele vai gerar em você esperança, certeza, alegria, confiança. Não, eu creio que o meu Deus está no comando de todas as coisas. Se isso acontecer, é porque Deus assim o permitiu. Mesmo na aflição, eu vou gerar paz em mim. Aleluia, Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Prioridade do reino, busca constante, busca diária. Acima de tudo é o meu Deus. Ali vai louvar a Deus, eu estou dentro. Ali vai louvar ao diabo, eu não estou dentro. Eu não estou dentro. Está me entendendo? Não estou dentro. Ontem foi dia do avô. Tarde da noite mandaram um vídeo para mim que eu parabéns para o vovô com música do Roberto Carlos e vida de um crente. Nem respondo. Arthur, não dá. Está me entendendo? É muito raso. Você vê as pessoas que antes buscavam a Deus conosco e daí a pouco vai esfriando e tudo passa a ser normal. Meu irmão, eu não quero que isso passe a ser normal na minha vida. Eu não quero comungar com essas coisas. Ainda que eu seja pecador, seja falho, olha, eu erro demais da conta.
mas eu estou lutando para acertar. Eu estou me esforçando para acertar. Nossa, ontem eu fiquei chateado, constrangido. Eu tenho uma cadela que chama Valentina. Ela me fez raiva demais. Eu vi ela aqui, né? Faz isso. Ela não faz. Nada assim. Ela não faz. Eu fui lá e fiz para ela. Peguei ela e pus ela onde que aquele queria. Mas não pus assim devagar. Para me trazer muito escândalo. Mas eu fiquei constrangido. Puxa vida, que ignorância. Mas que é isso? Chegar em pausa. Puxa vida. Ela fica o dia inteirinho me rabiando, me dando carinho, me dando amor, me dando prazer. Nossa, que bobeira, que fraqueza, que impulso violento, desgraçado. Sai da minha vida em nome de Jesus. Está me entendendo, igreja? Quem não erra? Estou denunciando um ato errado meu. Para a gente ter vitória no espiritual, não dá para poder você chegar e falar assim: me perdoa ali, viu, Jesus, que é negócio. Não, fala na cara, passa vergonha. Estou protestando o meu eu, a minha atitude. Teve um pastor que falou assim: se eu falar mentira de novo, eu vou falar que eu menti no altar. Você é bruto. Se a gente é bruto com tantas coisas, eu preciso aprender a ser bruto comigo, com as minhas atitudes erradas, para poder o quê? Dar um baque naquilo, desmascarar. Eu estou denunciando em nome de Jesus. Eu tenho certeza que eu sou liberto. Eu não vou fazer isso mais. E é assim que funciona em todas as áreas da nossa vida, né? Lucas 17:20 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Dentro. Não está fora, não está na aparência, está dentro de mim. Ou tem luz ou tem trevas, ou tem Deus ou tem diabo. É desse jeito. E aí basta a gente começar a vigiar, né? Os nossos pensamentos, as nossas vontades. Será que eu estou tendo vontade demais só de coisa carnal? Será que eu estou tendo pensamento só de coisas erradas? Só de coisas que me dilaceram a minha vida por dentro, hein? É assim que a conversão de verdade entra em nós, tá? Eu estou falando como um testemunho da minha vida. É assim que a conversão entra. Não, no céu não vai dar para entrar quem não é convertido. Não vai dar. Não vai dar. Hoje estamos cheios de modismo. Tudo que é moda, o povo está entrando de cabeça. Está entrando de cabeça, né? O Senhor Jesus me fala que o reino dele são dos verdadeiros adoradores. Não basta eu colocar uma tatuagem de escrito Jesus no meu braço, nas minhas costas, para falar que eu sou de Deus. Isso é externo. O que vale é o interno, é a minha atitude. Se o meu corpo ele é o templo do Espírito Santo, é para glorificar a Deus com o meu corpo. Romanos 14:17 diz assim: você está conseguindo pôr aí esses trem que eu estou falando? Vocês estão fogo, hein, menina? Isabela, você está ensinando o povo aí, né? Aí ó, essas inovações assim pode, tá? Essas aí são boas.
Olha o 14:17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Meu irmão, isso aqui pega muita gente, ou todos nós, né? Às vezes a gente só tem alegria na picanha, às vezes só tem alegria na macarronada do Arlen, às vezes só tem alegria. É macarronada mesmo, irmão? Você é bom? Mas faço de tudo, né? Macarronada. Sim. Às vezes as pessoas sentem só alegria na hora do manjar, aí vira um gigante. Maravilha! Né? Eu preciso ter alegria no Espírito Santo. Você pode comer o que você quiser, irmão, mas no Espírito Santo você vai conseguir fazer isso com decência e ordem. Tem casos de pescaria que o povo fala: nossa, fulano comeu tanto até vomitou. O olhão lá tá maior que a cara. Não é só isso, já escutou isso já? Já viu em festa? Em festa? Festa de crente mesmo, irmão. O povo fica desesperado. Mas vai pôr o povo para orar. Nossa, que luta, Jesus. Vai fazer o povo para jejuar. Ai, que luta. Mas vai fazer o povo comer. Está escrito. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, irmão. O seu prazer não pode ser maior do que buscar a Deus. Não pode ser injetada na comida e nem na bebida. Essas células de hoje em dia estão dando uma coisa terrível. Eles estão buscando estratégia para tudo quanto é coisa. A última estratégia agora é dar comida antes. Porque senão o povo não presta atenção, ué. Está ali falando das coisas de Deus, mas está de olho lá na mesa. Estou falando a verdade ou é mentira? Aí agora é estratégia. Vamos dar comida antes, porque os comilão vão ficar tranquilos. Vamos sentar. Aí eu vou, eu não sou corpo, mas eles conseguem comer depois também. Assim mesmo. Essa é a preocupação, né? E a preocupação nossa não estende só nisso, ou não vai só até aí. A preocupação nossa também hoje é muito com dinheiro. Nos preocupamos demais com patrimônios. Eu converso com muita gente, a maioria das pessoas, primeiro que eu as perguntas, só a igreja tem quantos membros? Já avisando quanto que entra. Qual o patrimônio que vocês têm? A conversa é isso. Você conversa do céu? Você conversa do céu, não? Eu, hein? Quando nós tivermos o reino de Deus dentro de nós, vai surgir frutos. A minha fé vai aumentar. A minha vontade de obedecer, presta atenção aqui. A minha vontade de obedecer, ela vai aumentar. Isso é fácil, a gente tem que começar a analisar. A vontade minha de obedecer a palavra está aumentando, ou está estacionada, ou não existe. Quando a gente descobre Deus e começa a querer Deus, ela cada dia que passa vai aflorando mais, vai pulsando mais forte. Sabe por quê? Começa a reinar em você o Espírito Santo e ele vai começando a te conduzir a ser cheio da presença dele. Ele vai te conduzir a sair do pecado, a sair dos desejos carnais. Ele vai pulsando dentro da gente. Parece que é uma coisa impressionante, extraordinária. Isso você fica naquela esperança, qualquer hora o Espírito de Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida. Eu estava numa época assim, e aí eu fui num congresso do batismo com o Espírito Santo. Falou de Espírito Santo, eu estava doidinho atrás de tudo que tinha e em todo canto, querendo conhecer esse amor, esse fervor.
Meu irmão, a hora que eu entrei, eu desabei a chorar. Eu fui batizado. Doí. Eu nem recebi a administração ainda. Você está me entendendo como que é Deus? Você é isso aqui. Eu fico lembrando, eu fico emocionado. Aquele dia glorioso, sabe, extraordinário, impactante. A gente nunca esquece. Isso foi na década de 80, no finalzinho de 80 e 90, por aí. Que isso? É impactante. Quando manifesta esse Espírito de Deus, a gente não está nem aí, sabe? Se eu vou morrer hoje, se eu vou morrer amanhã, se eu vou morrer depois da manhã. Ele não está preocupado. Você vê Pedro, ele estava preocupado quando eles foram matar. Ele não está preocupado com a morte, não. Você que está estudando Bíblia, não estava preocupado com a morte, não. Ele estava preocupado do jeito que eles queriam matá-lo. E ele falou, para aí, me mata desse jeito aí não, só. Igual vocês fizeram com Jesus. Me faz então de cabeça para baixo. Eu não sou digno nem de morrer como Jesus morreu. Está me entendendo? Que amor é esse? E aí a gente fica vivendo aí cheio de não me toques. Estevão, ele riu, sabendo que ia ser apedrejado. Você vê Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, sabiam que aquela postura deles ia gerar morte física, mas eles tinham uma consciência dentro deles: a minha vida com Deus ninguém me toma. Eu preciso ser fiel até a morte. Preciso ser fiel. E a gente fica aí dividindo nossos pensamentos, nossos projetos, com tantas coisas, colocando em jogo a nossa vida espiritual, a nossa salvação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. O que eu não quero que você faça, o que eu não quero que você faça comigo, eu não tenho que fazer com você. Se eu não gosto que você faça tal coisa comigo, a minha obrigação é não fazer isso com ninguém. Mateus 7,12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando eu começo a praticar a justiça que mexe no mundo espiritual, ela vai me aproximar de Deus. Me aproximou de Deus, eu vou aumentar a minha fé, vou crer demais no poder de Deus, igreja. Você já viu pessoas que creem demais no poder de Deus? A pessoa pode chegar e falar que tem câncer, tem AIDS, tem aquilo ali, mas até o fim você crê na cura. Você não vive sofrendo com aquilo. Eu passei isso muito bem quando eu tive câncer há 3 anos atrás. Eu fiquei em cima do muro. Eu ensinei tantas coisas para as pessoas, agora eu tenho que colocar em prática. Eita glória! No início eu gemi, como ser humano. Eu estou agindo, Pai, como ser humano normal. Me ensina a agir como o extraterrestre, aquele que está vivendo na terra, mas que não é desse mundo. Eu quero viver esse homem. Eu não tenho que ter medo da morte. Eu tenho que determinar que enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer justiça e a tua vontade. Se a gente faz isso, mesmo no momento de dor, para muitos, muitos chegaram para mim e falaram assim: não, que dó do Senhor vem para queimado como Jesus, dor, sai para lá, capeta, essa voz, essa palavra aí de derrota, sai para lá,
demônio em nome de Jesus. Sai pra lá. Dó de mim. Tem que ter dó do capeta que não tem chance mais. Aí você age na convicção. Já tem 3 anos. Quantas vidas, quantas coisas já não aconteceram. Eu tenho que louvar o meu Senhor. Eu estou sentindo meu corpo cada dia, cada ano que passa, mais debilitados um pouquinho. Coisas que eu fazia, não faço tanta eficiência mais. Né? Mas estou aí no batidinho, indo, caminhando, servindo ao meu Senhor, promovendo salvação a mim e às pessoas, ensinando as coisas de Deus, o que é certo, o que é errado. Uns gostam de ouvir, outros não gostam de ouvir. Preferem ser enganados. Alegria no Espírito Santo. João 16, 22 diz assim: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vós vereis, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. A alegria do mundo depende do que eu estou fazendo ou aonde eu vou estar. Então o mundo ele promove alegria ali, naquele lugar. Então, para me receber aquela alegria, eu tenho que ir até aquele lugar. A alegria do Senhor eu vou receber aonde quer que eu esteja, independente da aflição que eu esteja vivendo. Aquele lugar que eu estiver é o lugar escolhido para, mesmo em cima das tribulações, eu me encher de alegria. Mesmo em cima das dificuldades, eu me encher de alegria. Por quê? Porque eu confio no Senhor. Está aqui o Juliano, a família dele. Sua mãe partiu, mas a alegria dele é onde ele estiver, com a certeza que o que tinha que ser feito foi feito, e que Deus resgatou ela. Chega bonitinho lá, tu me ligou aí pro hospital, posso contar? E aí ele falou: pastor, minha avó está para morrer. Eu mesmo? O que eu faço? Eu falei assim: eu sei que ela já é cristã, e o que eu gostaria que fizesse comigo, você vai fazer com ela. Confessar Jesus o tempo todo. E quando ela tiver força, chega lá e faz apelo de novo. Faz ela para repetir. E repetir quando ele chegou. Se eu estiver errado, porque de um dia para o outro, às vezes eu velho um pouquinho mais fácil. Aí ela falou assim para ele: vem aqui me preparar tudo. Foi isso? Vem aqui me arrumar. Olha, você vê. Que bonitinho. Por quê? Porque ela tem o Arthur como um homem de Deus. Ela vê o testemunho dele, servo de Deus, se guarda para o Senhor, jovem. Quer coisa mais difícil que isso? E a velhinha lá via isso, ninguém é bobo. Senhor, estava esperando você. Que coisa linda, meu irmão. E aí ele foi e fez a oração com ela, de confissão. Aleluia, glória a Deus. E aí, diante de um fato desse, meu irmão, eu posso chorar, mas eu choro de alegria. Porque o que ela conseguiu eu também estou querendo aqui. Ela foi na frente. São coisas que a gente tem que levar e raciocinar. Como esse reino pode vir até alguém hoje? Eu já falei aqui hoje que a palavra reino é domínio. Vou começar a partir de hoje a entender: o Senhor Jesus precisa me dominar.
Reino de Deus é domínio. Não é eu ficar querendo fazer as minhas vontades, né? Porque as minhas vontades, todas elas vão passar e vão ficar. As traças vão corroer, vão comer, né? Mas o reino de Deus, ninguém pode me roubar. Então eu tenho que querer o reino, né? Quando Jesus ensinou a oração, ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Santifica o nome do Senhor, igreja, e que venha a nós o seu reino, que venha a nós, dentro de nós, para dentro de nós, o que? O reino de Deus. É a oração que tantas vezes nós já fizemos. Venha a nós o teu reino. Às vezes eu invoco a Deus o reino dele aqui, o reino da luz, e aí de tarde eu vou decidir viver o reino das trevas. Não tem coerência nisso, não tem equilíbrio nisso. Eu preciso invocar o reino de Deus aqui e levá-lo para dentro da minha casa. Senão eu saio daqui e estou propenso a xingar palavrão, falar mentira e não me constranger por nada. Quando você olha para uma pessoa, eu sempre, quando vou aconselhar pessoas, e a gente é a praxe, é você ficar calado. E você, estou te contando, né? Você vigiar mais. Você fica calado. Para quê? Para a pessoa falar. E quando ela abre a boca, você sabe quem está reinando ali. E aí vai te facilitar a orientar as pessoas, né? O que ela está fazendo de Deus, o que ela está fazendo das trevas. Então, quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente age, a maneira que a gente vive, né? Está mostrando aqui eu vim, para que eu vim aqui. Não é verdade? Para que eu vim aqui nesse mundo? Para o quê? Ficar dependendo de um elogio seu? Até porque os elogios são perigosos. Porque atrás de uma pessoa que elogia a outra, ela pode estar querendo chegar em algum lugar. Olha a mão e a contramão, tudo ruim. Eu estou mexendo nesse negócio aí de academia, misericórdia, a necessidade das pessoas em receberem elogios. Você está ficando forte, você está isso, você está aquilo, né? E as pessoas recebem aquilo, vão para casa e ficam com aquilo gravado. Fulano de tal está me achando lindo, fulano de tal está me achando forte, fulano de tal está me achando linda. Aí começa o trabalho das trevas. Aí você chega de novo naquele ambiente e já olha diferente, aquela pessoa me elogiou, ficar perto dela. Perigo. Não é? Aonde nós queremos chegar com isso? Tudo que eu faço, eu quero chegar a algum lugar. Se eu oro a Deus é porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Mas se eu dou lugar para a carne, é porque eu quero prazer na minha carne. Está me entendendo? Sim ou não? É uma luta, irmão, que se eu não bater firme, eu vou ser uma pessoa carnal, com título de espiritual, de crente. Hoje é moda. Quem tem o Espírito Santo, ele não vai viver desse jeito. Mateus 11:12 diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. Então, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. É eu começar a entrar numa guerra comigo mesmo. Você está me entendendo, irmão? Uma palavra revelada dessa, tudo mastigadinho.
eu começar a falar, eu já protestei a mim mesmo aqui hoje. Eu estou o quê? Numa guerra com os meus impulsos. Está cheio de gente, cheio de impulso. Uma hora está tranquilo, uma hora está doido. Uma hora está manso, uma hora está sei lá o quê. Você me entende isso? E eu preciso o quê? A declarar guerra. É na força. Eu não vou ser assim mais. Eu não quero ser assim mais, em nome de Jesus. Marcos 1, versículo 15 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Isso quer dizer o quê? O reino de Deus está bem pertinho de mim. Basta eu querer. O reino de Deus está próximo, bem pertinho de mim. O problema é que o das trevas também está. Mas eu estou falando aqui do reino de Deus. Olha aqui para mim, querer o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se eu crer no meu Evangelho, na minha vontade, estou fora. Estou fora. Estou fora. Nós somos salvos pelo Espírito Santo em nós. Presta bem atenção nisso aqui. Nós somos salvos pelo Espírito Santo em nós. Não será nunca por méritos próprios. Não será. A minha justiça, ela não me leva à salvação. A salvação vem pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que me leva ao reino de Deus. Sem o Espírito Santo eu não consigo chegar ao reino de Deus. Por isso a gente bate nessa tecla: seja cheio do Espírito Santo. Parece que as pessoas não entendem isso. Isso é o nosso manjar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo inteiro. É o manjar cristão. Eu preciso ter o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, ele sabe que tem. Ele sabe que tem. Ele vê os laços e não cai no laço. Ele vê as propostas, ele recebe as propostas e não cai nelas. Quando não se tem o Espírito Santo, você vive caindo nas propostas do diabo. Você vive sobre os encantamentos do diabo. Os seus olhos brilham para as coisas do diabo. Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A palavra resistir aqui me dá uma conotação de expulsar. Eu não posso ficar o tempo todo só vivendo, pensando em tentações. Eu não posso viver assim. Eu não posso viver o tempo inteiro que eu estou fraco. Eu não posso viver o tempo inteiro falando sistematicamente: eu tenho que orar mais. Eu não posso viver. Isso não vai me levar para o reino de Deus. Isso definitivamente não vai me aproximar de Deus. Eu não posso ficar me lamentando o tempo inteiro: eu estou pecando nessa área, eu estou pecando naquilo, mas não resolve a situação. Às vezes o problema não é porque fizemos alguma coisa, mas é pelo que estamos sentindo alguma coisa, o que está dentro de nós. Às vezes você já fez um monte de coisa errada. Você não tem que preocupar nas coisas erradas que você fez. Você tem que preocupar em ir para o reino. Se você preocupar em dar lugar para o reino entrar, você vai buscar um atalho aí. Você não tem que ficar se lamentando nos seus erros do passado. Você tem que entrar para o reino. Entrar para o reino vai mudar a tua vida. Você vai aproximar de Deus e vai te fortalecer para parar de pecar. Porque Deus sabe o que eu estou sentindo dentro de mim.
Se é treva ou se é luz. O que isso muda? Muda é eu sair das trevas. Como que eu vou sair da treva? Só pensando, por exemplo, uma pessoa adultera. Eu vou ficar só pensando, Senhor, adulterei, Senhor, pequei. Meu Pai, me perdoa, eu cometi aquele erro. Eu quero me arrepender aqui agora e sair do reino das trevas e ir para o reino da luz. É aí que está a minha chance. Entrar na tua presença, meu Pai. Eu sei, meu Deus, que o Senhor é um Deus de misericórdia. Eu sei, meu Deus, que se eu fizer isso de coração, o Senhor, meu Pai, me recebe no teu reino. E o Senhor sabe que eu vou, Senhor, não pecar mais, em nome de Jesus. Aleluia. É o início de tudo, irmão. É o verdadeiro alicerce. Quando eu tenho o verdadeiro alicerce na minha vida, a minha família vai fazer sentido para mim. Por que as pessoas adulteram? Porque a família não faz sentido para elas. E se a família não faz sentido para elas, o reino de Deus também não faz. Porque se o reino de Deus faz sentido para elas, elas vão entrar no reino de Deus e vai valorizar a sua família. Certo ou errado? Hã? Muitas pessoas hoje falam que tem tudo. Você conversa com as pessoas ricas aí, tem tudo, mas não tem paz. Só o reino pode produzir paz. Sinto muito em dizer. Os trilionários. Eu falo a palavra deles também. Só o meu Jesus. Aquele mesmo. Não precisou nem de automóvel, nem uma mula mesmo serve. Jumentinho mesmo serve. Né? E ali na humildade. Mas o reino de Deus está dentro dele. Se o reino de Deus estiver dentro de mim, eu não vou precisar do seu elogio para me ser feliz. Eu não vou precisar de nada carnal para me sentir satisfeito. Feche os olhos. Quer vitória? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Lute